que fazem com que o nosso jejum, às vezes, nós entramos no jejum e saímos de jejum, enfim, não conseguimos nada daquilo que era preciso apanhar dentro desse jejum. Então, como ter um jejum de sucesso? Como ter um jejum respondido? Como ter um jejum eficaz? Como ter um jejum impactante? Como ter um jejum ouvido por Deus, respondido pelo céu? Tá aqui a resposta que quero dar para todos os meus filhos nesse dia do culto, nessa terça-feira de bênção, para todos que estarão a me acompanhar neste momento. Que sejam abençoados. Veja porque não vamos levar muito tempo. Vamos rapidamente abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Isaías 58, versículo 3, mas também vamos ler versículo 12 e 13. Versículo 3, versículo 12, versículo 13. Isaías 58. Segundo sua família, que o Senhor possa vos abençoar. Yes, sejam abençoados. Isaías 58. Isaías 58, versículo 3, 12 e 13. Isaías capítulo 58, versículo 3. Versículo 3, também vamos ler versículo 12 e 13. A Bíblia diz: dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso, porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Versículo 12. O que a Bíblia diz no versículo 12? E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te ao reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Versículo 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado de deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa vos abençoar. Que o Senhor possa vos abençoar. Família, aqui nós temos o caso de Israel. Israel é povo de Deus. Israel é o povo temente a Deus. Israel é um povo que tanto mais se fala deles na Bíblia. E esse Israel que Deus fala deles na Bíblia
era um povo que também jejuava bastante, que tinha costumes, mensagens anuais de jejum. E aqui nós estamos a ver que Israel também teve um jejum. E uma coisa importante para cada um que está comigo nesse propósito de oração, para perceber é o seguinte: jejuar é bom, mas o mais importante é fazer bem o teu jejum. O problema não se limita apenas em jejuar. Tu podes jejuar, não tem problema, mas a eficacidade de jejum não está pelo fato de jejuar, está em como estás a fazer o teu jejum. Como é que está a decorrer o teu jejum? Quais são os factores implicados dentro do teu jejum? Porque é possível fazer um jejum e após desse jejum sair sem nada, enquanto o teu corpo sofreu uma forma de transformação pelo fato de não comer, etc, etc. Então, há coisas que para mim chamo de pendentes, há factores que em algum momento nós negligenciamos, mas que acabam afetando o nosso jejum. Por exemplo, nós temos o caso de Israel nesse versículo que estava de jejum, e Israel não fez bem, não se deitou bem, não se entregou bem, não se dedicou bem no jejum que deveria fazer. E o Senhor chamou a atenção dentro desse jejum por causa de algumas pequenas coisas que Israel fez, mas que acabou impactando negativamente o seu jejum. E nota o que quero dizer: quando você for a jejuar, geralmente Satanás, num período de jejum, ele não nos ataca pelas grandes coisas, porque ele sabe que já estás de jejum e ele não tem por que vir te atacar pelas grandes coisas, porque ele sabe que, sendo você de jejum, você é muito atento e você não vai se deixar pecar, cometer grandes pecados, cometer grandes falhas, porque tu sabes que está de jejum. Então, assim sendo, o inimigo acaba usando pequenas janelas, pequenos furos, pequenas coisinhas para poder quebrar o nosso jejum, para poder quebrar a força do nosso jejum. Então são essas pequenas coisas positivas e negativas que nós fizemos durante o jejum que acabam estragando a força do nosso jejum, que acabam estragando o princípio do nosso jejum, a essência do nosso jejum, a resposta do nosso jejum, que eu quero falar agora. Enumerar algumas coisas, algumas são boas, algumas são más, mas que acabam afetando, porque o nosso jejum não é só afetado pelas coisas más, mas também coisas boas. Há coisas boas que afetam o nosso jejum. Simplesmente você deve saber que, porque o jejum por si muda o sentido de todas as coisas. Quando alguém for a jejuar, tem que saber que o jejum por si muda o sentido de todas as coisas. Tudo. Uma coisa boa durante um jejum pode virar uma coisa má. Irei me explicar. Uma coisa boa durante o jejum pode virar uma coisa má, porque o jejum muda o sentido das coisas. Então, quando você for a jejuar, a primeira coisa que tu deves saber é que o jejum não força Deus a agir. Porque muita gente pensa que, minha vida não está a andar, as coisas não estão a dar certo, então eu vou jejuar, assim que eu jejuar, Deus, querendo ou não, ele vai agir. Amado, jejum não força Deus a agir. Ok? Jejum não força Deus a agir. É por isso que quando você está a jejuar, você tem que saber que a segunda coisa é que jejum não quebra os princípios de Deus. Quer dizer, se eu for a jejuar, meu jejum não está a forçar Deus a agir. Ok? Por isso, segunda coisa, meu jejum tem que estar dentro dos princípios de Deus. Quer dizer que não é porque tu estás a jejuar que Deus vai quebrar seus princípios para poder te responder. Não. Um jejum pode ser feito, mas se não for feito dentro dos princípios de Deus, Deus não vai agir nesse jejum. Um jejum não é uma obrigação de ação para Deus, mas é um posicionamento de favor. Não é uma obrigação de ação, é um posicionamento de favor.
Quer dizer, nesse posicionamento de favor que você está a tomar perante Deus, tens que estar nos seus princípios para Ele poder te responder. Porque, por exemplo, vou te fazer entender uma coisa. O jejum, por exemplo, muita gente, quando começam a jejuar, logo começam a ter visões, começam a ter revelações, começam a ter profecias, começam a ter sonhos, começam a ver todas essas coisas. E eles pensam que o jejum, o facto de jejuar, faz falar a Deus. Jejum não faz falar a Deus, mas jejum faz você ouvir a voz de Deus. Porque quando você não estava a jejuar, teu espírito estava longe da presença de Deus, longe da boca de Deus. Então o jejum te desconectou com a distração e você começou a ouvir a voz de Deus. Porque Deus, mesmo quando você não estava a jejuar, Ele falava. Só que você não tinha um posicionamento a favor da escuta da voz de Deus. Então o jejum te deu um posicionamento a favor da escuta da voz de Deus. O jejum pode te dar um posicionamento a favor da recepção da tua cura. O jejum pode te dar um posicionamento a favor da recepção do teu casamento, a favor da ativação da sua vida profética, a favor da ativação do teu milagre. O jejum te dá um posicionamento, mas não é uma obrigação para Deus poder agir se você for fora dos seus princípios. Aleluia. 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 Alguém está a perceber isso aí? Quer dizer, não é obrigação. É por isso que a primeira coisa que tem que saber aqui, uma das primeiras coisas que tem que saber, não estou a falar sobre a ordem das importâncias, estou apenas a enumerar, porque não quer levar muito tempo, porque temos que quebrar nosso jejum. Alguns já quebraram porque já passamos 18 horas. Então, quero dizer que a primeira coisa que quando tu queres jejuar, tem que saber é que cada jejum transforma as coisas. O jejum transforma o sentido das coisas. Por exemplo, assistir televisão não é pecado. Assistir televisão não é pecado. Manter relações com a tua esposa, não ter tempo de intimidade com a sua esposa, com o teu marido, não é pecado. Mas, num jejum, isso pode chegar a ter já outro sentido. Alguém percebe isso aí? Será que alguém está a perceber isso aí? Então existem coisas, pequenas coisas, às vezes dentro de jejum, durante o período de jejum, que talvez não são grandes, mas que são cruciais para todo aquele que vai estar a fazer comigo esses 30 dias da maratona de jejum e oração, precisa saber. Ok? E eu quero aqui, eu disse que há coisas boas, há coisas más que acabam afetando o nosso jejum. Há coisas boas e há coisas más que afetam o nosso jejum. Então, já não quero falar de coisas más. Ok? Coisas más, nós temos pecados, ok? Nós temos pecados que nós sabemos que quando não estamos a jejuar, não é bom pecar. Porque também, família, outro problema é o quê? Muita gente, quando eles jejuam, eles se preocupam apenas em se afastar de comida e não se afastar de pecado. Isso também é outro problema. Porque há pessoas que acham que jejum é apenas não comer, mas ele continua a fazer os mesmos pecados. E é por isso que você vê pessoas que estão a jejuarem, a não comer, mas está a continuar na imoralidade sexual, está a continuar a mentir, está a continuar a cometer pecado. E no fim, uma pessoa assim vai acabar jejuando 2 meses, 2 semanas, 2 dias, 3 dias, e vai dizer que Deus não me respondeu. Porque ele pensou que estava a jejuar, enquanto o jejum dele foi apenas uma dieta. Ele fez dieta. Por quê? Porque não obedeceu um princípio no jejum. Quer dizer, a desobediência de um princípio durante o jejum torna até o jejum uma dieta. Ok? Pessoas que pecam jejuando, que pensam que a resposta de Deus virá simplesmente por não ter que comer.
Não. Há pessoas que também que não comem porque estão a fazer dieta. Então o jejum não se limita apenas em negar de comer. O pecado, por exemplo, são coisas negativas que nós devemos evitar quando nós jejuamos. Mas hoje não quero falar de pecado, nem estou a dar ensinamento acerca de pecado. Mas hoje quero falar de coisas boas que nós fizemos e que podemos estar a fazer no jejum e que acabam afetando negativamente o nosso jejum. Há coisas boas, sim, que podem ser feitas durante o jejum e que acabam afetando negativamente o nosso jejum. Quais são essas coisas boas? A primeira coisa, e que simplesmente não é pecado, quando digo coisas boas, não é que é extremamente boa, não. Quando digo coisa boa, estou a falar em relação com pecado. Quer dizer, coisas que não são necessariamente pecados, mas que quando nós fizemos isso, pode acabar afetando o nosso jejum. A primeira coisa é que quando você estás a jejuar, tens que se disciplinar perante isso, é a televisão. Escreve comigo aqui, a televisão. Televisão. Amado, quando você for a jejuar, tem que saber que assistir à televisão não é pecado. Assistir TV não é pecado, família. Assistir novela não é pecado. Assistir filmes não é pecado. Alguém está a perceber isso? Não é pecado. Mas isso pode chegar a incomodar o teu jejum. Porque eu não vejo Jesus a levar uma televisão no deserto quando ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mesmo se Jesus tivesse televisão em casa, não ia levar no deserto para passar seus 40 dias de jejum e oração. Ok? Então, quando você está de jejum e que você está apegado com novelas, apegado com filmes, apegado com televisão, você não sabe o impacto disso, mas você acabar se distraindo. Há de acabar abrir portas nas coisas que não deveriam ser. Estou a dizer aqui, assistir televisão não é pecado, mas quando você for a jejuar, tem que se disciplinar. Você não pode dizer que estás a jejuar e estás a sentar, continuar a mesma rotina com as novelas, continuar a mesma rotina com campeonatos de La Liga, Bundesliga, filmes. Não. Tem que haver uma certa disciplina. Aleluia. Tem que haver uma certa disciplina. Tu não podes estar a jejuar e continuar nas mesmas rotinas. Há irmãs que estão de jejum, mas ao invés de passar o dia orando, ela passa o dia assistindo novela à espera que a hora de quebrar jejum possa acabar. Mas que jejum estás a fazer? Você passou de manhã até a noite a assistir televisão, a assistir novelas e oraste apenas 30 minutos durante todo o dia. E estás a esperar a hora de jejum acabar para quebrar teu jejum. E estás a pensar que Deus vai agir assim. Deus não vai agir assim. Para Deus poder agir na tua vida, tem que encontrar uma certa disciplina em ti. Deus não vai agir do jeito que tu esperas. Ou do jeito que tu queres lhe obrigar a agir. Deus não vai agir desse modo. Alguém está a me perceber aqui? Aleluia. Então a televisão tem que fazer parte das tuas disciplinas. Novelas, filmes, algumas coisas você tem que se disciplinar. Não pelo fato de serem pecados, mas porque pode acabar roubando o teu tempo de consagração. Segunda coisa, que não é má, mas tem que fazer parte da tua disciplina durante um jejum, são redes sociais. Amado, há pessoas que são muito apegadas com redes sociais, mesmo quando estão a jejuar. Ok? Há pessoas que são muito apegadas com redes sociais, mesmo no período de jejum. E não é bom. Satanás não vai te atacar com a imoralidade sexual no período do teu jejum. Porque ele sabe que você nem vai lhe deixar esse tempo.
Porque tu sabes que estás de jejum. Aleluia. Quando você for a jejuar, tem que se disciplinar. Teu WhatsApp. É por isso que nós bloqueamos as publicações no grupo WhatsApp da igreja. No grupo WhatsApp da igreja, só a igreja é que vai publicar coisas de oração. Só eu é que vou publicar ali coisas de oração. Mas você apanha pessoas que está de jejum, mas está ali, veja o estado dele, veja o Facebook dele, está ali 24/24 e diz que está de jejum. Amado, tu tens que se disciplinar, isso tem que te doer, tens que sentir mesmo que de verdade eu me disciplinei. Você fazer 30 dias não partilhar nada nas redes sociais, a não ser as suas orações. Por exemplo, o que estamos a fazer agora. Você entra, participa no teu culto, partilha o link, partilha o quê? E sai. Não tens tempo de entrar nos grupos de piada, não tens tempo de partilhar coisas sem sentido, não tem tempo para isso, porque estás em oração. Aqueles teus grupos WhatsApp de piada, você coloca isso no silêncio, você não entra, você está focado na tua oração. Entra no Facebook para acompanhar teu culto. Acaba o culto, sai. Vai orar. Entra no grupo WhatsApp para ter as orientações. Acaba isso, sai. Vai orar. As redes sociais podem ser um impedimento, podem ser, não são mais, porque hoje nos ajudam para poder evangelizar virtualmente, mas algumas pessoas, Satanás acaba se infiltrando através das redes sociais para poder lhes impedir de orar. Uma pessoa que pode ficar das 10 até as 15 na rede social, está de jejum, mas a fazer tempo para que a hora de quebrar jejum possa chegar, mas ele não tem capacidade de ficar lá orar nem uma hora sequer. A terceira coisa que você tem que se disciplinar disso quando está de jejum é a glutonaria. Escreve comigo, glutonaria. O que é glutonaria? É o facto de comer muito. Amado, há pessoas assim não está de jejum. A alimentação dela está boa. Basta estar de jejum. Assim como nós começamos jejum, já está. Começa a alimentar gosto que ele não tinha. Começa a ter desejo que ele não tinha. Começa a comer, parece que está a fazer reserva de comida no estômago. Quando chega aquela hora, digamos, é para quebrar jejum. Ele vai comer, está a fazer reserva de comida. O estômago dele vira armazém. Para harmonizar, o estômago dele vira armazém para poder conservar comida. Quer dizer, vai encher e vai cair no excesso de comer, que é chamado glutonaria, e vai pecar. Comer muito, exagerar, já é pecado. E é bíblico a glutonaria. Não é fruto do Espírito Santo. Lê no Gálatas 5, versículo 22. Há de perceber. E muita gente cai nisso. Tipo, nós estamos a jejuar das 6 até 18. Está de jejum. Basta fazer 18, começa a comer. Come até! Vai acordar às 4h30. Para começar a encher até estar curando com tempo. 5h59. Está a encher barriga até meter água. E passar todo o dia sem sentir fome nem um pouco. E diz que jejuou. Ao invés de fazer isso, irmão, melhor não jejuar. Aleluia. A quarta coisa que tu tens que fazer, tens que tomar uma disciplina devido a isso quando estás de jejum. E deixa eu voltar um pouco na glutonaria. Sabe que há pessoas que quando falamos da glutonaria,
Quando estamos a falar da glutonaria aqui, que estamos de jejum. Por exemplo, digamos que estamos de jejum, vamos quebrar, no nosso jejum, estaremos a comer verduras. Há pessoas que a sua glutonaria é impura, já essa verdura que nós sempre comemos, já vai acrescentar coisitas. Está a fazer couve, mas você sente, ele faz esse couve já está a cheirar carne de porco, couve já está a cheirar desade de vaca, couve já está a cheirar outra coisa. Estou a quebrar esse espírito em ti, de glutonaria. Andar a acrescentar coisas que não são, para babar até o jejum. Vamos nos disciplinar. Você vê mamã, quando digamos que é jejum de verdura, já a verdura torna-se em casa verdura pesada. Mete cenoura na verdura, mete batata doce na verdura, mete mandioca na verdura e ela já é nutricionista, já diz que mandioca também faz parte das verduras, então vai meter mandioca na verdura para ser pesado. Ai. Não é pecado isso aí, mas pode incomodar a tua oração. Sei do que estou a falar. Ponto 4, que você tem que tomar disciplina quando estás de jejum. Quarta coisa que tem que tomar disciplina quando está de jejum é a tua cama. Amado, muita gente não sabe disso, que a cama é uma grande oposição, é uma grande luta quando alguém está de jejum. Saiba que antes de ser um homem de poder, ou para eu dizer melhor, todos os homens de poder que são usados por Deus são pessoas que venceram suas camas. Quando falo de cama é o quê? Amados, há pessoas que quando está a jejuar, você sente que você tem dificuldade de sair da tua cama à noite para poder orar. Quer dizer, tua cama é muito seduzível, ok? Quer dizer, há pessoas que, por exemplo, têm cama king, cama rei. Quando está de jejum, sai da tua cama, começa a dormir no chão, disciplina-te, não deixa a tua cama quebrar o teu propósito. Há camas que acrescentam o sabor do sono, sabia disso aí? Então há pessoas assim, ele tem que acordar de madrugada para orar, mas a sua cama torna-se uma anestesia, torna-se um compromisso de sono, ok? A cama já acrescenta sabor de sono, já não consegue acordar para orar. Então, se assim for a tua cama, se você não tem cama, você não tem dificuldade de acordar, pode ficar na cama. Mas se a tua cama você tem dificuldade de se levantar, em algum momento tem que se disciplinar da tua cama quando fores para orar. Quando estás de jejum, quando estás num propósito de jejum e de oração. Aleluia. Aleluia. E a quinta coisa que é muito importante você se disciplinar disso quando estás a jejuar é falar muito. Amado, muita gente quebra o seu jejum porque não sabem que falar muito abre as portas para coisas negativas, porque a palavra de Deus diz que uma boca que fala muito não falta em pecar. Ok? Então há pessoas que quando estão a jejuar, eles começam a falar, não controlam já a sua boca. Se você quer fazer um jejum eficaz, um jejum de sucesso, aprende a controlar a tua boca quando for a jejuar. Não fala muito. Disciplina a tua boca. Quando queres falar, fala com Deus. Se de verdade você quer falar, fala com o Espírito Santo. Há pessoas que estão de jejum, mas você vai lhe apanhar a fofocar. Vai lhe apanhar a falar mal do seu pastor, a falar mal do seu próximo. Mas está de jejum. E quando acabar esse jejum, vai dizer que eu jejuei e depois não teve resposta. E alguns vão dizer,
Nós, naquele ministério que nós estávamos, naquela igreja que nós estávamos, nós jejuamos muito, mas eu não vi nada. Jejuamos muito, mas não vi nada. Mas você jejuava como? Andar a falar mal dos outros? Andar a falar muito? O bom momento para ficar calado é quando estás a jejuar. Disciplinar tua boca para falar somente com Deus. Somente com o Espírito Santo. Não sei se alguém está a perceber as coisas que eu estou a ensinar aqui. Vou continuar meu ensinamento amanhã, porque amanhã é quarta-feira. E às 19 horas e ponto estaremos juntos. Quarta-feira estaremos aqui. Amanhã às 19 horas também é para quebrar de novo o jejum. Estarei aqui para continuar meu ensinamento. Levando pouco tempo como estou a levar hoje. Sexta coisa, para concluir, que você tem que se disciplinar nisso para poder, quando for a jejuar, isso é para os que são casados. Sexto ponto concerne, aplica-se somente para os que são casados. Você que não é casado, não é teu assunto. Pode fechar os ouvidos. Ou pode sair para voltar daqui a 2 minutos. Ok? Daqui a 30 segundos ou 2 minutos. Então, sexta coisa é o princípio de limitação sexual. Ok? Amado, tu tens que saber que eu quero ser eu gosto da maturidade, então, porque eu estou aqui para trazer a maturidade espiritual, então quero falar junto com versículos bíblicos. Quero falar junto com versículos bíblicos. De princípio, devem saber que, pelo princípio, ok? Será que estamos juntos? De princípio, prestam bem atenção com aquilo. Casados, prestam bem atenção com aquilo que quero dizer. Quero dizer o seguinte: de princípio, não é bom fazer sexo quando está de jejum. De princípio, presta bem atenção. De princípio, não é bom fazer sexo quando está de jejum. Não é bom manter relações quando está de jejum. Ok? Mas a palavra de Deus equilibra essa questão. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4 e 5, deixa eu ler o que a palavra diz. Para equilibrar. Não é para vocês andar a cortar o que eu disse aqui e deixar o que eu estou a acrescentar aqui. Estou a equilibrar o que estou a dizer. Eu disse de princípio não é aconselhável. Porque eu não vejo Moisés, por exemplo, Moisés, quando estava no monte, não lhe vejo a dizer que estou a pedir descerem, ir pegar minha mulher lá para lhe trazer aqui no monte, porque eu preciso não lhe vejo a fazer isso. Então, de princípio, não é bom. Ok? Não é aconselhável. Mas onde é que está o equilíbrio? O equilíbrio está no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4 e 5. A Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. A Bíblia diz no versículo 5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Me dá o melhor do seu amém. Quer dizer o quê? Deus deixa claro essa questão para dizer que aqui o corpo da mulher é do homem, o do homem é da mulher. E quando for a jejuar, o teu corpo pertence ao teu marido. O corpo do teu marido te pertence. Então, quando você for a jejuar, no versículo 5, a Bíblia diz que se são os casais que estão a jejuar, devem conversar da sua vida sexual para decidirem junto se vão continuar as suas intimidades durante o jejum ou vão parar. E se for para parar, deve ser pelo consentimento mútuo.
E quando eles se entendam para parar a sua intimidade durante a oração, quando a oração, esse jejum acabar, devem rapidamente voltar na sua intimidade. Amém? Então, se é um jejum que não é conjunto entre os dois parceiros, é a mulher que quer jejuar sozinha, ou o homem que quer jejuar sozinho, o que ele tem que fazer? Tem que conversar com seu parceiro. Tem que lhe dizer: meu dono do corpo, minha dona do corpo, eu quero colocar esse teu corpo de jejum. Quero jejuar. Será que me permite de eu, durante esse período de jejum, ficar assim? Será que vais aguentar ou não vais aguentar? Tem que, é a outra que tem que te dar permissão de ficar sem ele ou sem ela, ou também negar. Se negar, não pecou. Se aceitar, também não pecou. Então, se o teu parceiro, a tua parceira dizer que, olha, estás a jejuar, eu vou aguentar, eu vou esperar até quando o teu jejum acabar, aí você fica livre. Se ele ou ela dizer que eu não vou aguentar, você tem direito, tem responsabilidade de lhe dar o que é do seu direito. E não estarás a pecar. Mas estarás a pecar sim, se você negar por imposição. Aí você estará a pecar. É por isso que veja porque é bom um crente casar com um crente. É bom que um convertido possa casar com um convertido. Porque imagina você ter um marido que não quer saber nada de jejum. Uma esposa que é descrente, que não quer saber nada de jejum. Você dizer que tô a entrar no jejum esses dias, acho que eu estou lá no céu, e dizer que não quero saber, porque não entende nada dessas coisas. Está a perceber? Então que Deus vos abençoe. Pelos 30 e tais minutos, acho que 40, que nós conseguimos ter junto, eu disse que estarei no ar para 45 minutos. Ainda me faltam, acho que 6 ou 7 minutos. Então, outra coisa, para eu acrescentar mais rápido, quando você está a jejuar, não é bom jejuar sem sacrifícios. Quando estou a falar de sacrifícios, estou a falar de ofertas. Quer dizer, as ofertas que estou a falar aqui são ações de graças. Filipenses 4:6. Gostaria de fazer a leitura rapidamente, porque ainda tenho acho que 5 ou 6 minutos. Filipenses 4:6 diz o seguinte. Filipenses 4:6 disse: não estejais inquietos por alguma coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amado, a Bíblia fala aqui de oração, petição e ação de graça, em que nós devemos, por meio disso, fazer conhecer as nossas inquietações a Deus. Geralmente, quando nós jejuamos, é porque nós temos uma preocupação que nós queremos fazer conhecer a Deus. Ok? Quer dizer, nós queremos que Deus possa atender uma preocupação nossa. Então, é por isso que nós vamos orando. Então, ao ir orar, eu vou com as orações, eu vou com as súplicas, mas eu tenho que também me levantar nesse meu momento da humilhação com sacrifícios. Aleluia! E não se esqueçam que o livro de Provérbios disse que os presentes, o que quer dizer, as ofertas, abrem os caminhos que levam para a casa do rei. Não é bom você jejuar 30 dias, uma semana, 21 dias e acabaste teu jejum, só disse amém, amém, Senhor, obrigado, acabou. Você não fez nenhum sacrifício, você não levantou nenhum altar, você não fez nada. Não é bom.
Não é bom. Não é pecado. O que eu disse que o que estou a dizer aqui não são pecados. Não é pecado. Não é pecado. Se você não fazer, não é pecado. Mas aquele que fazer, ele sela a essência, ele sela a sua oração que colocou no altar. Ele coloca Deus numa provação. Ele cria, coloca uma chama no seu altar para convidar o Altíssimo. Aleluia. Quero vos abençoar. Fiquei com 3 minutos para poder vos abençoar. Antes de vos abençoar, quero vos dizer que daqui a 2 horas, agora são 20, praticamente daqui a nada será 20. Não sei se já são 20 aí, não estou a ver a hora. Daqui a alguns minutos aqui, até 22, no grupo WhatsApp da igreja vai ser acrescentado os pontos de oração para o dia da manhã e também a pregação e tudo. Não se lembrar que esse sábado vamos subir no monte com um grupo de 30 pessoas e se quer fazer parte do grupo desses 30 pessoas, é simples, você vai ter que contribuir os teus 200 meticais para transporte. Essa contribuição dos teus 200 para transporte vai ter que fazer isso pelo número que está no nosso grupo WhatsApp. Mandamos um número ali para poder confirmar teu lugar. Aleluia. Aleluia. Será que alguém foi abençoado com meu ensinamento? Será que alguém foi abençoado com meu ensinamento? Quero orar para ti. Pai da glória, nesse culto de terça-feira, declaro abençoado todo o meu filho que participou. Declaro abençoada toda a minha filha que participou. Adonai, neste momento, deixa que a sua unção, a sua graça possa afetar cada pessoa que está dedicada e que está a ir conosco nessa batalha até no fim. Adonai, estou a confessar neste momento recebido o clamor levantado no dia de hoje e aberto o dia da manhã, em nome supremo de Jesus Cristo. Amém. 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 Quero abençoar todos que vão mandar seus dízimos, suas ações de graças, suas ofertas. E quero também dizer aos meus filhos que precisamos da vossa ajuda. Nós precisamos da vossa ajuda. Temos trabalho, a obra da igreja que está parado por falta de meios. Nem estamos a conseguir cultuar lá porque não tem condições. Então, esses números que estão aqui de M-Pesa, de conta móvel, é para também todo aquele que quer apoiar financeiramente a obra da igreja, poder contribuir. E todo aquele que quer neste momento mandar seu dízimo, sua ação de graça, sua oferta, quero orar para ti, para poder ser abençoado. Pai da graça, abençoe todo filho que após de ouvir essas palavras, de participar nesse culto, neste momento agora, estará a mandar seu dízimo, a mandar sua ação de graça, a mandar sua oferta, a mandar seu sacrifício, a mandar uma certa contribuição para o desenvolvimento da sua obra. Nesse número M-Pesa, na nossa conta móvel, que seja abençoado agora, em nome supremo de Jesus Cristo. Lembra-te deles, lhes abençoe. Lembra-te dele, Pai, lhes abençoe. Abre os caminhos, em nome supremo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Então, família, nós temos aqui, ainda quantos minutos tenho? 1 minuto pelo menos. Você tem o teu número, o número M-Pesa que está aqui. Tem, além do número M-Pesa, a conta móvel que está ali. O número M-Pesa está aqui. A conta móvel está aqui.
está passando na rodapé, mas também está aqui no lado para poder facilitar de fazer as nossas ofertas. Que Deus possa vos abençoar, que Deus abençoe todos que estão a fazer suas ofertas, que estão a fazer seus sacrifícios, bênção nas vossas vidas, e daqui a pouco vamos lançar no grupo. Oh my God. Yes. Estou a receber mensagem das vossas ofertas. Que Deus abençoe. Sejam abençoados. Que Deus possa vos abençoar. Que Deus abençoe todos. Já estão abençoados. Vocês que estão a mandar vossos sacrifícios, vossos dízimos, já estão a ser abençoados. Sejam abençoados. Então vamos mandar nossos sacrifícios, nossas ofertas, através da nossa conta móvel ou também do nosso número M-Pesa que está aqui, e que Deus possa vos abençoar. Daqui a pouco no grupo, para poder ter a direção por escrita do nosso segundo dia. Que Deus possa vos abençoar. Todos aqueles que ainda não fazem parte do grupo, o nosso número, todos que ainda não fazem parte do grupo podem nos contactar através do nosso número WhatsApp, esse mesmo número que está aqui, mandar a mensagem para pedir fazer parte do grupo, ou seja, podem também é o melhor a fazer, mandar a mensagem para poder fazer parte do grupo, ou seja, se for fora do país, para facilitar, deixar aqui nos comentários o vosso número. Que Deus possa vos abençoar. Meu nome é Joel Alexandre.